E aí pessoal, tudo bem? Gonzaga para mais um tutorial de Excel e nós vamos dar prosseguimento na nossa série de fórmulas. Dias atrás nós começamos uma série aqui no nosso canal onde nós nos propomos passar por todas as fórmulas do Excel. Nós já concluímos todo o pacote de fórmulas lógicas. Se você não viu uma fórmula dessa aqui, entra lá no canal, consulta a fórmula que você quer ver. Lá você vai encontrar a sintaxe da fórmula, você vai encontrar os argumentos, os parâmetros que são utilizados dentro dessa fórmula, as principais aplicações, de forma bem explicada, de maneira que você consiga aplicar nos desafios que você tem aí no dia a dia, tá? E hoje nós estamos falando sobre as fórmulas de pesquisa e referência. Nós já passamos pelas fórmulas da família PROC, agora nós estamos trabalhando com fórmulas estritamente de referência. Beleza, pessoal? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem esse vídeo, se inscrevessem no nosso canal. É muito importante para gerar engajamento, você tá dando o joinha aí no vídeo, tá? Ative as notificações para poder estar recebendo as novidades quando a gente criar aqui no nosso canal. Você está recebendo as novidades, os vídeos novos, beleza? E acima de tudo, pessoal, muito importante, coloque o comentário de vocês lá, deem sugestão, o feedback de vocês é muito importante para direcionar os vídeos futuros, bacana? Legal? Então vamos aqui para o tutorial, pessoal. Pois bem, como eu estava falando, hoje nós vamos continuar nas fórmulas de pesquisa e referência. Hoje nós vamos falar sobre fórmulas estritamente ligadas à referência. Legal? Mas afinal de contas, o que vem ser a referência? A referência é a posição de uma determinada célula ou de uma determinada área que você direciona um vetor. Vamos explicar aqui de maneira bem prática. Por exemplo, digamos que eu tenha um valor aqui dentro dessa célula. Vou dar um nome aqui, vou colocar meu nome aqui, Gonzaga. Legal? Eu quero apontar para este valor aqui sem ter que escrever Gonzaga novamente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um igual e vou apontar para a célula F6. Este F6 aqui, ele é a referência onde está apontado esse valor. E no Excel é legal que você pode utilizar não somente a referência, que é a coluna e a linha, o F6, mas você também pode dar nome para determinada célula. Por exemplo, eu vou colocar aqui, nome da célula, beleza? Ou vou até mudar, vou colocar exemplo, legal? Se eu colocar aqui agora, ó, igual a exemplo, fiz até rápido, igual a exemplo, vocês vão ver aqui que vai aparecer a opção de exemplo aqui e vai aparecer o ícone mostrando que se trata de uma referência, exemplo, e vai me trazer o valor que está dentro da célula F6. Legal, pessoal? Tranquilo? Mas a referência ela pode ter alguns comportamentos diferentes. No Excel nós trabalhamos com comportamento relativo, né? Referência relativa, absoluta e mista. E o que vem a ser isso? Isso aqui é muito importante, pessoal. O conceito disso é muito importante vocês terem fixados, porque muitos erros que acontecem em fórmulas, em planilhas, é devido falha de referência. E alguns erros até retornam um erro de referência, mas outros não retornam. Por coincidência, cai em cima de um valor que pode ser calculado, e ao invés de trazer o erro de referência, ele traz um valor. E por ser uma planilha às vezes muito extensa, você não percebe e você está trabalhando com o valor errado. Então tem que ter muita atenção com relação a essa definição aqui, tá, pessoal? Bora lá então. O que seria uma referência relativa? Imagine o seguinte, eu tenho uma série de números aqui. 1, 2, 3, beleza? Legal. Vou até colocar aqui um cabeçalho aqui. Valor. Eu tenho essa série de números dentro dessa coluna aqui. De uma tabela, de uma planilha minha aqui, de uma tabela minha, né? Valor 1 a 9. Se eu referencio a primeira célula aqui, que é a célula F6, ele vai me trazer o valor 1, legal? Dentro da célula F6. Só que ao longo do tempo, aqui eu fiz a referência com o nome, né? Mas se fosse F6, certo? E eu arrastasse essa célula, ele ia me trazer o valor 1, depois essa célula, a fórmula arrastada, né? Ia trazer o valor 2, valor 3. Por quê? Porque quando eu arrasto a célula, ela vai alterar o valor da linha. Como eu estou arrastando dentro da mesma coluna, ela vai alterar o valor da linha. Isso quer dizer o quê? Que os valores são relativos à posição da linha que está escrita aqui. E no caso aqui, se eu arrastar para frente, também vai dar um erro, porque está atrelada à posição da coluna, está relativa à posição da coluna também. Então, nessa estrutura aqui, eu tenho uma referência relativa, puramente relativa, tanto na coluna quanto na linha. Aí você fala assim, Gonzaga, legal.
E como é que eu faço para poder não ter ela relativa? Eu não quero que altere, eu quero que traga o valor 1 de fora a fora. Uma das formas é você utilizar a referência de fato, né? No caso nosso aqui a gente colocou igual a... Deixa eu pegar o nome da célula. Exemplo, né? Eu posso colocar igual a exemplo. Ele vai estar trabalhando, deixando como uma referência absoluta, sempre vai ser exemplo, ele não vai alterar, né? Mas o mais comum, pessoal... A forma mais utilizada para esse tipo de situação e mais aplicada devido à gama de aplicação ser muito grande é você trabalhar com referência travando as posições. E como é que eu travo as posições? Utilizando o cifrão. Agora eu coloquei o cifrão antes da coluna e antes da linha. Isso significa dizer o quê? Que eu travei tanta coluna, quando eu arrastar essa célula aqui, ela não vai alterar a coluna, e quando eu arrastar essa célula, ela não vai alterar a linha. Ou seja, se eu puxar aqui para o lado... vai manter F6 em todo lugar, tá vendo? Legal? E temos situações onde trabalhamos com a estrutura mista. Por exemplo, eu travei aqui as linhas, beleza? Eu vou só tirar isso aqui, ó. Vou deixar só a linha travada e vou destravar a coluna. A linha está travada e a coluna está destravada. Se eu arrastar essa célula aqui agora, olha o que aconteceu. Como a coluna está destravada, ela vai alterando ao longo do arraste. Tá vendo aqui? Beleza? Isso aqui é uma referência mista. É muito simples isso aqui, mas tem que relembrar porque de vez em quando a gente encontra erro voltado a isso aqui. Legal, pessoal? Mas vamos falar das fórmulas aqui. As fórmulas, como eu falei, nós vamos trabalhar com fórmulas estritamente ligadas às referências. E quais são essas? Nós temos a col, a linha, cos, a lins, e temos essas duas fórmulas aqui que elas trabalham com referências e elas quebram vetores de acordo com o que você especifica. Nós vamos chegar nelas e vamos explicar elas direitinho, beleza? Mas como é que funciona a primeira fórmula aqui? A primeira fórmula col, tanto a col quanto a lins, serve para mostrar a numeração ou da coluna ou da linha que está determinada a referência. Por exemplo, digamos que ainda eu tenho aqui Gonzaga, essa célula com o nome Gonzaga, F5 com o nome Gonzaga lá no meio, legal? Se eu coloco aqui igual a coluna, eu quero saber qual coluna que está o nome Gonzaga, esse número que vai retornar para mim, ela vai me retornar um número inteiro, é o número da coluna onde tem o texto da referência que eu marquei. O número da coluna da referência que eu marquei. Se a referência foi F5, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, né? 6. Então, tá aqui, ó. Ele trouxe o valor da coluna número 6. E a linha, a fórmula de lin, que é voltada à linha, o conceito é o mesmo, só que é para linhas. 1, 2, 3, 4, 5... está na linha quinta, na quinta linha, na linha 5, o valor que está atribuído a essa referência, beleza? Então é isso, pessoal. Aí você fala assim, Gonzaga, mas onde eu aplico isso? Para que eu vou querer saber a coluna, o número da coluna ou o número da linha, né? Quando você olha essas fórmulas de maneira isolada, realmente, a ideia que traz é que a gente não tem muita aplicação para ela. E fazendo algumas pesquisas, o que eu encontrei de aplicação e muito utilizado é utilizar ela para fazer para criar contadores através dela. E como isso funciona? Imagina a seguinte situação, olha só. Vamos pegar ela aqui, ó, igual a lin, beleza? Igual a lin. Nós vimos ainda agora que ela vai trazer o número da linha, correto? Opa! F5. Digitei errado aqui. Nós vimos ainda agora que ela vai trazer o número da linha, correto? E como isso se tornaria um contador? Se eu arrastar, como eu estou trabalhando com referência relativa, olha só, é um contador 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E para coluna, pessoal, se eu fosse trabalhar com coluna, seria a mesma coisa. Olha só, o nome onde está essa referência aqui, olha só, 6, 7, 8, 9, olha aí, ó. Mesma coisa. Vira um contador, ele vai incrementando de acordo com o que eu vou arrastando, porque eu estou trabalhando com referência relativa. Legal? Isso aqui é muito útil para você ganhar velocidade nas suas fórmulas de consulta, nas suas fórmulas de pesquisa, né? Da família PROC, por exemplo. Inclusive, pessoal, aqui no canal nós temos um vídeo falando sobre PROC, né? PROC, PROC-V, PROC-H, PROC-X, um vídeo voltado só a essas fórmulas. Entre lá, eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link, né? Para você poder estar assistindo também.
E como é que nós vamos utilizar isso para facilitar o nosso dia a dia nessas fórmulas de PROC? Muito simples, imagina o seguinte, eu tenho essa tabela aqui, pessoal, essa planilha aqui, né? Esses dados aqui. Olha a quantidade de colunas que eu tenho dentro dessa planilha. É muita coisa, tá vendo? Eu tenho o tipo sanguíneo da pessoa, filme favorito, a música favorita da pessoa, né? O tipo sanguíneo, enfim, eu tenho muitas informações voltadas à pessoa. Legal? Eu tenho essa tabela aqui, essa estrutura aqui, que eu vou fazer uma consulta. Eu quero puxar através do ID dessa pessoa, por exemplo, eu coloco o ID 1, eu quero puxar os dados dessa pessoa aqui, da Ana, todos os dados da Ana, só colocando o ID aqui dentro. Isso seria muito simples, é muito simples da gente fazer, né? A gente usa um PROC aqui da vida, né? Vamos usar um PROC-V, igual a PROC-V, né? O valor procurado, a ideia não é apresentar como funciona a célula PROC, né? A fórmula PROC. Entra lá no canal novamente, pesquisa lá, vai ter uma explicação bacana sobre PROC, né? Mas vamos lá. Aí ele me pede a matriz que eu vou procurar esse valor. Pessoal, eu vou deixar sem travar por enquanto, que eu quero proporcionar um erro aqui, tá? Qual é a matriz que eu vou trabalhar? A matriz que eu vou trabalhar vai ser essa aqui, ó, né? Esses valores aqui, legal? Bora lá. Beleza. Posso até pegar ela todinha aqui, ó. Bora lá. Matriz colocada. Legal? Agora, ele me pede assim, qual o número do índice que eu quero que a informação venha? Do índice da informação. Eu quero o número 2, por exemplo. O número 2, naquela planilha lá, referencia-se ao nome, tá? Esse índice referencia-se ao nome, tá ok? E, por fim, ele pergunta para mim se eu quero uma correspondência exata ou não. Eu quero correspondência exata. Legal? Beleza, ele deu um ND que não está disponível o valor, mas se eu colocar o valor 1 aqui, ele vai me trazer que é a Ana. Beleza. Pô, Gonzaga, você já tem uma informação. Agora, para você concluir esse trabalho teu, só falta fazer 19 vezes essa fórmula que você criou. E de fato eu tenho que preencher aqui 19 vezes. Tem outros meios, né, de resolver isso aqui, mas assim, grande parte das pessoas pensaria, não, vou ter que fazer isso 19 vezes. Aí que entra a facilidade de utilizar a fórmula Lean, neste caso aqui. Se lembra que o Lean, ele opera, a gente pode utilizar o Lean como se ele fosse um contador? Por exemplo, se eu coloco aqui a referência dessa célula aqui, A2, ela vai me trazer a célula 2, e se eu arrastar, vai aqui, olha aqui, 3, 4, 15, até a 15. Bacana? Então, ao invés de eu fazer essa estrutura toda aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e trocar o 2, que eu não quero mais a coluna 2, eu quero a coluna 3. Aí faço de novo Ctrl V, agora eu quero a coluna 4. Ao invés de eu fazer isso aqui, todas essas quantidades de atributos que nós temos aqui, não seria muito mais prático se eu pegasse e arrastasse a fórmula? Não seria muito mais simples se eu fizesse isso? Aí você fala, não, Gonzaga, ficaria muito mais fácil, mas olha aí o que aconteceu com sua fórmula. Deu um monte de erro aí. Claro que deu erro. Se lembra que eu falei sobre a questão das referências poderem ser relativas, absolutas ou mistas? Pois bem, como eu não trabalhei isso de forma adequada dentro da minha estrutura de consulta aqui, trouxe vários erros para mim. Por exemplo, o primeiro erro meu aqui, quando eu vou arrastando a fórmula, olha que interessante. A fórmula de consulta minha não está referenciando a célula C2? Isso aqui dentro da primeira posição aqui. Na segunda posição, olha qual que ela está referenciando. C3, C4, C5. E eu não tenho valores nessas células que eu estou trabalhando. Se o único valor, se a única posição que tem que me trazer o valor de consulta é a posição C2, essa posição aqui, então logo eu tenho que travar essa célula, porque no caso, se eu arrastar, ela vai alterar, porque é uma posição relativa, é uma referência relativa, então eu tenho que travar ela. E como eu travo? Colocando o cifrão antes, né? E eu posso clicar aqui no F4, que ele vai travar automaticamente o C2. Vamos testar novamente? Vai dar um errinho aqui ainda, olha só. Deu outro erro e tem que dar mesmo. Por quê? Porque eu travei o C2, mas eu não travei a matriz que eu estou trabalhando. Olha só, a matriz está alternando ao longo do arraste, tá vendo aqui? E como é que eu vou travar isso? Mesmo esquema. Seleciona aqui, tá com F4 aqui, ó, prontinho, feito. Só que quando eu arrastar, eu não quero a coluna 2.
Eu não quero a coluna 2, eu quero que saia a idade, o peso e tal. Porque a coluna 2 aqui, o atributo que foi colocado aqui, o argumento que foi colocado aqui, ele é uma constante, o número 2 é uma constante. O Excel não vai achar, ele vai considerar que isso aqui é um ponto fixo para mim. Então o que eu tenho que fazer? Aí entra a facilidade de utilizar as fórmulas Lean e a fórmula COL, né? Neste caso em específico é a fórmula Lean. Se lembra que a Lean, ela vira o contador? Se eu tenho aqui ó, a coluna 2, eu posso muito bem utilizar, e a Lean nessa posição A2, ela me retornou o valor 2, né? Eu posso muito bem utilizar essa fórmula aqui lá dentro daquela opção do contador. Eu colocar Lean, abro parênteses, qual é a referência que eu quero? Eu quero a referência A2. Poderia ser B2, C2, D2, tudo que me trouxesse o valor 2, legal? Que o resultado vai ser o mesmo. Agora, você lembra que se eu arrastar aqui, ó, ele vai incrementando? 3, 4, 5, 6, beleza? Aqui, se eu arrastar aqui, então, ele vai incrementando, olha que legal. Legal, né? Muito mais simples do que eu criar a fórmula aqui dentro. Não ficou simples, pessoal? Legal? E a lógica para utilizar dentro de um PROC da vida o COL é a mesma coisa. Se eu estivesse procurando, ao invés de... Se essa estrutura aqui fosse distribuída em colunas, eu tivesse que arrastar para as linhas, através das colunas, seria o COL. Eu não vou fazer o COL aqui, pessoal, um exemplo do COL que eu quero deixar para você poder fazer, tá? Você pega, faz o seu teste aí com o COL, né? Se eu perceber que está tendo alguma dificuldadezinha com relação a aplicar o COL nesse mesmo formato de aplicação aqui, né? Aí eu vou criar um vídeo voltado aí, senão esse tutorial vai ficar muito extenso. Legal? Bacana. Então nós vimos como é que funciona a questão do COL e do Lean, né? Nós já trabalhamos esses dois itens aqui. Agora nós vamos trabalhar o COLs e o Leans. E como isso aqui funciona? Muito simples, pessoal. Olha só. Como é que funciona a questão do COLs? O COLs nada mais é do que uma fórmula que permite eu contar a quantidade de colunas que tem dentro da matriz que eu selecionei, né? Aqui, como eu estou trabalhando com tabelas, ele até está apagando os nomes aqui, eu vou colocar diferente. Eu vou colocar aqui a referência que eu vou colocar aqui, ó, é a B3 até a G3, certo? A B3 até a G3, eu vou estar pegando todas essas células que foram marcadas aqui, rodeadas com azul, tá? Quando eu der Enter aqui, ele me retornou o valor 6. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem 6 colunas dentro dessa matriz, 6 posições de colunas dentro dessa matriz que eu estou trabalhando. Legal, pessoal? Bacana? Beleza? Isso aqui isso aqui, pessoal, é diferente de quando você busca, por exemplo, aqui, ó, igual a coluna dessa posição aqui. Que aqui ele trouxe 2. Por que 2? Porque é o número da coluna dentro da pasta de trabalho, da planilha de trabalho. A coluna B é o número 2, o índice dela é o número 2, né? Aqui dentro não, aqui dentro vai contar os índices, são somente dentro da estrutura da matriz ou vetor que eu defini. Aqui no caso eu deixei um vetor, né? Foi somente uma linha, mas eu poderia ter muito bem ser uma matriz, que o resultado seria o mesmo, né? Aqui já é uma matriz, que eu tenho tanto a dimensão das colunas quanto a dimensão das linhas, né? Não vai alterar. E Leans funciona da mesma forma. Leans, né? Ele pede uma matriz para mim, eu não vou colocar uma matriz, vou colocar um vetor aqui primeiro. Em vez de colocar, vou colocar descrito realmente, né? Vou colocar do B número 3 até o B número 15. B número 15. Né? Opa, 2 pontos, né? B número 15. Número 15 não, vou reduzir um pouquinho aqui. Número 13 e vou deixar dessa forma aqui, olha só. Ele está me falando que essa tabela minha, essa planilha minha aqui que eu criei, essa tabela, quer dizer, ela tem 11 posições. E de fato ela tem 11 posições. Se eu selecionar aqui, você vai ver a contagem aqui número 11. Beleza? E como é que eu aplico isso, Gonzaga? Tem alguma aplicação legal para mim saber assim? Eu sei o número das linhas, sei o número das colunas. Que forma eu posso aplicar esse conhecimento que você me passou aqui agora? Uma forma de você aplicar ela é o seguinte. Vamos voltar aqui na introdução, né?
Se lembra que eu criei um valor aqui, ó, Gonzaga, e eu vou referenciar esse valor aqui, olha só. Referenciar essa célula aqui. Gonzaga, beleza? Essa está referenciando a célula G7, beleza? Só que se eu excluir a coluna G, olha o que vai acontecer. Gerou um erro de referência. Mas existe o G7 aqui, ó. Tá aqui o G7, aqui, ó. Tá o cruzamento das duas. Existe o G7. Por que que deu esse erro de referência? Porque o vetor que estava apontando para aquele valor lá, naquele espaço de memória lá, ele perdeu o direcionamento dele. Afinal de contas, eu excluí. Apesar de ter o G7, e ele substituiu logo em seguida o valor do G7 para esse erro aqui do Excel. Então, eu perdi a referência. Então, tem que colocar G7 novamente. Beleza? Imagina a seguinte situação, então, lá nessa tabela nossa. Eu tenho aqui, ó, vou fazer um PROC-V novamente, ó, igual a PROC-V. Eu quero procurar este valor do ID aqui dentro dessa tabela aqui. Beleza? E eu quero que me retorne o índice número 2, que é o nome. Legal? Ele voltou um ND aqui porque não tem nenhum valor atribuído lá em cima. Vou colocar 0 para ser valor exato, né? Voltou um ND que não está disponível porque de fato não tem ninguém disponível. Se eu colocar o número 1 aqui, ele vai me trazer o valor Ana, que está dentro dessa posição que eu quero, né? Só que, para evitar esse tipo de erro de referência, se por algum acaso você precisa inserir uma coluna aqui antes, olha só, você perdeu o valor. Por que você perdeu o valor? Porque o índice ele é uma constante, tá vendo? Como o índice é uma constante, ele está procurando o valor dentro da coluna 2, e você tivesse outro valor aqui dentro, ele ia trazer outro valor aqui dentro. E isso, pessoal, é um problema muito sério quando você tem esse tipo de perda de referência. Diferente daquele erro que aparece na nomenclatura referência, é fácil indicar porque a fórmula dá um erro, esse tipo de erro aqui, se você envolver cálculo, por exemplo, e poder calcular, você não vai perceber. Não percebendo, você vai assimilar aquilo como valor verdadeiro e vai aceitar aquele valor e o teu resultado, na verdade, está errado. Vai tomar uma decisão errada, né? Então, como é que eu poderia trabalhar para evitar cair nessa armadilha aqui? Muito simples. Igual a PROC-V, o valor procurado é esse aqui em cima. Uma boa prática, pessoal, é você sempre travar, quando você for buscar somente um valor, que nem a gente está fazendo aqui, sempre travar a célula a ser consultada, tá? Para não cair no erro que nós tivemos ainda há pouco, beleza? A matriz é essa aqui, legal? Beleza? O número do índice, eu vou deixar número 2, porque eu vou fazer uma correçãozinha aqui, e vou deixar aqui falso, né, o 0 aqui, para poder... Vou fazer uma correçãozinha aqui, né? Vou excluir isso aqui primeiro. Voltou para a Ana, certo? Se eu inserir, ele vai dar o erro. Se eu excluir, vai voltar para Ana, porque está com a referência 2. Como é que eu posso mudar isso aqui? Ao invés de 2, que é um valor constante, eu posso colocar cos. E eu quero, dentro da fórmula cos, um valor que me retorne 2. Vou fazer aqui primeiro separado, né? Cos, um valor que me retorne 2. Qual seria o valor que me retorne 2? Se lembra que ele conta a quantidade de colunas que está dentro da matriz que você estabeleceu? Se a matriz for esses 4 valores aqui, ele vai me retornar o valor 4. Se a matriz for igual a cos, deixa eu pegar aqui. Se a matriz for esses 2 primeiros valores aqui, ele vai me retornar o valor 2, né? A quantidade 2. Então, como é que eu posso fazer? Olha só. Em vez de 2 aqui, eu tenho cos, né? Eu quero até a posição 2. Isso, pessoal, é indiferente se eu escolho em qualquer outra posição. Mas é interessante você marcar nas mesmas posições de coluna. É interessante, não, é imprescindível você marcar nas mesmas posições de coluna que você está trabalhando. Então, eu vou arrastar até a posição número 2, certo? Pode arrastar aqui dentro, pode arrastar aqui fora, mas sempre começando no B e em direção aonde você tem que ir, beleza? Sempre começando na posição da primeira coluna onde está a sua matriz selecionada. Então, bora escolher aqui, ó. Beleza? Fechou. Tá aqui. Agora, quando eu incrementar uma coluna, ele não vai guardar esse erro. Não vai gerar aquele erro mais, certo? Por que ele não vai gerar? Como eu estou trabalhando com colunas, eu estou trabalhando com cos, estou contando a quantidade de colunas, eu estou trabalhando com a referência relativa, quando eu estou aumentando a quantidade de colunas aqui, relativa, ele também está mudando a posição. Aqui, ó, E4, ele está no E4, tá vendo?
Se eu excluo uma coluna aqui, ele vai para qual? D4. Legal, pessoal? Então, você não tem mais esse erro aqui, né? Se você arrastar para baixo, vai dar o erro aqui é o quê? Vamos lá no close. O close eu quero até onde? Eu quero até aqui, tá vendo? Aqui eu quero o close até onde? Eu quero até aqui. Beleza? Aqui, naturalidade. Eu quero close até onde? Eu quero naturalidade. Eu quero close até o espaço de naturalidade. Legal? E por fim, a de profissão, eu quero close até o final da profissão. De maneira que, quando eu excluir isso, eu não perdi os resultados que estão vinculados às referências. As referências foram atualizadas e os resultados foram mantidos. Legal, pessoal? Isso aqui evita muita dor de cabeça com o PROC-V. Para utilizar linhas é a mesma coisa, só que você vai alternar entre colunas e linhas, tá? Você vai ter uma estrutura, essa estrutura aqui nossa, nós temos os atributos são distribuídos em colunas. Se você encontrar uma situação onde os atributos são distribuídos em linhas, ao invés de usar close aqui, você vai usar lins. Mas o conceito é o mesmo, eu vou deixar aí como desafio para você também poder concluir, fazer um exemplo desse formato aqui. Legal? Bacana? Nós trabalhamos agora com close e lins. Agora nós vamos trabalhar com o último exemplo nosso, com as últimas células nossas, que é essa aqui, quebra close e quebra lins, quebra colunas e quebra linhas, né? E como nós vamos trabalhar com ela? Nós temos esse exemplo aqui, ó. Deixa eu só apagar umas informações aqui, que é justamente os exemplos que nós vamos elaborar aqui dentro. Como é que funciona essa fórmula, pessoal? Vocês vão ver, é mais fácil explicar a fórmula criando ela aqui do que explicar ela sem ver a aplicação. Imagina o seguinte, eu tenho uma tabela aqui que ela tem várias lojas e as lojas venderam seus valores em janeiro e a soma total de janeiro deu 9.837, assim até o final do ano. Legal? Eu quero saber por trimestre, agrupar por trimestre esses valores. Vou fazer primeiro o quebra-colunas, tá ok? E como é que eu faria isso? Olha como é simples, pessoal. É igual a quebra-colunas, ele vai me pedir um vetor. Qual a diferença de vetor e matriz? O vetor ele é uma dimensão só. Ou ele é uma coluna ou ele é uma linha, né? A matriz não, a matriz já é bidimensional. Você tem a coluna e tem a linha vinculada a ela. Isso aqui é uma matriz, isso aqui tudo é uma matriz, certo? E isso aqui seria um vetor. Ou isso aqui seria um vetor. No caso dessa fórmula, ele me pede um vetor. Então, o vetor que eu quero são os valores mensalizados. Beleza? E ele me pergunta, você quer quebrar de quanto em quanto? Aí eu vou responder para ele. Eu estou trabalhando com trimestres, né? Então, eu quero quebrar de 3 em 3 meses. Beleza? Se eu der Enter aqui, aquele último argumento é um argumento... você pode utilizar caso você não encontre valor, né? Mas é um argumento que é facultativo, tá? Entre colchetes lá. Beleza? E você conseguiu construir uma estrutura quebrada através dos trimestres, né? R$ 9.837, 10.231, 9.171 e assim trimestre a trimestre. Você quebrou muito fácil utilizando a fórmula quebra-cos. Foi muito rápido, não foi, pessoal? Vamos fazer de novo aqui então. Vou apagar. Vou fazer de novo, igual a quebra-cos. Opa! Igual a quebra colunas. Seleciono o vetor que eu quero quebrar. Coloco de quanto em quanto eu quero quebrar. 3 em 3 elementos, certo? Dou um Enter. 3 em 3 elementos, dou um Enter. Preencheu automaticamente para mim. Preencheu naquela borda azul porque ele utiliza daquele mecanismo de despejar valor. Por exemplo, se eu tivesse... apagar isso aqui. Se eu tivesse algum valor aqui aleatório e fizesse essa fórmula aqui, ó, ele me trazer um erro de despejo. Quebrar calls, eu vou selecionar aqui. Porque nesse tipo de fórmula, obrigatoriamente você tem que ter os espaços onde vai receber valores vazio, tá? Beleza? Despejar, deu erro de despejar. Por quê? Se eu apagar aqui, ele vai dar certo. Entendeu? Porque tinha alguém ocupando um espaço que ele precisava. Legal? E quebra-linhas, mesma coisa. Quebra-linhas, mesma coisa. Quebra-linhas. Só que o formato é diferente. Eu vou trabalhar em linhas. O vetor é o mesmo vetor que eu quero quebrar. Eu quero quebrar ele de 3 em 3. Beleza? Mesmo esquema. 9.837, 10.000, tal. Aqui, ó, 29.000. Mesmo esquema.
Muito simples de utilizar as duas fórmulas. Você vai pegar um vetor, você vai seccionar esse vetor de acordo com a quantidade de elementos que você quer seccionar. Bacana? Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo voltado à nossa série, né? Nós trabalhamos hoje em várias funções aqui. Marcar aqui. Opa, vamos marcar, legal. Nós passamos hoje, ó, só nesse vídeo foram 6 fórmulas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais exemplos dessas fórmulas aqui, coloquem no comentário. Mais uma vez, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, compartilhe conhecimento, reforce a nossa comunidade de usuários de Excel. Bacana, pessoal? Legal? Então fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!